Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é terça-feira, dia 6 de outubro. Veja agora os destaques de hoje. Penitenciária Estadual de Canoas sob novo olhar. Nos últimos meses, a cadeia foi palco de esquartejamento e surto de Covid. Agora, com a situação estável, detentos querem ter o direito à visita. Será que o presídio está pronto? O mistério das sementes vindas do continente asiático chama ainda mais atenção. O governo federal identifica fungos, bactérias e ácaros nas amostras, mas fique atento às instruções do que fazer com elas. Santa Maria é exceção no mapa definitivo de distanciamento controlado. O que piorou para a região permanecer em bandeira vermelha e por que a prefeitura não quis recorrer à flexibilização? Eleições 2020. Candidatos à Prefeitura de Porto Alegre passam por sabatinas ao vivo. Hoje é a vez do representante do PROS, Rodrigo Maroni. O que ele tem a fazer pela capital é daqui a pouco. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Atenção, teve confusão agora há pouco na penitenciária de Sapucaia do Sul, né? Detentos que colocaram fogo. Daqui a pouco a gente vai trazer informações com o colega Lucas Abate. E vamos falar também sobre a PECAM, a penitenciária de Canoas, né? Que um mês passado teve um esquartejamento lá dentro. Então, um mês depois a gente vai saber como é que está a situação também no presídio de Canoas, a PECAM. Nós vamos mostrar também um impressionante flagrante de um acidente no município de Santiago. Dá uma olhadinha. Um menino de 9 anos que foi atropelado por um motociclista. E sabe de quantos anos é esse motociclista? 17 anos. Olha, ainda bem que a vítima, né, passa bem, mas ficou alerta. E atenção para esta perseguição da Polícia Rodoviária Federal que aconteceu pela BR-116. Entrou em São Leopoldo, no centro da cidade, nos locais mais movimentados da cidade de São Leopoldo. O fugitivo foi em direção à estação rodoviária. Aí vai pela contramão. O resultado disso a gente conta daqui a pouco o que aconteceu. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com muita informação para você. Até já. Muito bem, 11 horas e 44 minutos. Já estamos de volta com SBT Rio Grande e eu tenho um recado muito importante, principalmente para as mulheres. Chegou outubro, um mês em que sempre alertamos para o cuidado com a saúde das mulheres. É Outubro Rosa. E ele está aí para mostrar o quanto a prevenção pode fazer total diferença na sua saúde e bem-estar. E o plano de saúde da IBCM está pronto para atender servidoras e servidores públicos municipais e estaduais, através de diversas especialidades médicas, além de terapias e odontologia. Tudo sem coparticipação e por apenas R$ 170,03 mensais por pessoa. Fique com sua saúde em dia e preserve sua qualidade de vida. Sua saúde é o que você tem de mais importante. Por isso, ligue agora mesmo para o telefone 51 3230 5511 ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem, e agora chegou o momento da gente falar de... Acertou? Esporte? Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Meu irmão Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Nos atualize, Glauco Paza. Tudo bem, André? Tudo tranquilo. Olha, enquanto a bola... em popa. De vento em popa, mas gaúcho, velho. Olha só, enquanto a bola não rola, já que rodada do Brasileiro no meio de semana, o Grêmio joga amanhã e o Inter joga na quinta, vamos falar do que tá rolando aí em termos de bastidores. Isso significa negócios. Opa. Tá? Até porque atinge alguns dos principais jogadores da dupla Grenal. A gente começa pelo Edenilson, que pode estar trocando o Inter pelo Al Ittihad da Arábia Saudita. Bom, a questão é a seguinte, é o acerto ali nos valores a serem pagos. O Inter bate o pé em cerca de 30 milhões de reais para liberar o jogador. E isso tem uma explicação, né? O Edenilson é titular incontestável, é um dos pilares do time, então o Inter espera que os sauditas cheguem a esta quantidade de dinheiro. Se não chegar, não libera, pelo menos é a afirmação da direção do Internacional, tá? Esta definição pode acontecer
nos próximos dias, amanhã ou depois. É o que o Inter também está pensando até para poder reorganizar a equipe, tá? Enquanto isso, quem está no grupo tenta seguir jogando. É o caso do Rodrigo Moledo, que de titular passou para a reserva e da reserva passou a ser titular de novo. Pelo menos essa é a expectativa. Tirou o lugar que seria do garoto Zé Gabriel. Agora, vamos ver o que o Moledo está falando sobre essa continuidade, essa sequência que ele pode ganhar como titular na equipe do Inter. Veja aí. Foram 2 jogos importantes, eu pude voltar a jogar, tinha uma sequência. Contra a América de Cali já meio que encaminhamos já a nossa classificação. E pude voltar também num clássico também jogar. Agora pensar agora na sequência do Campeonato Brasileiro, temos 4 jogos. Acho que precisamos retomar, vencer e buscar essa liderança novamente. Tá aí, buscar liderança é o foco do Internacional no Brasileiro. Do outro lado, o lado azul da força, o lado tricolor. O assunto PP ainda está na pauta. Porque os portugueses insistiram, não levaram agora, mas a expectativa é que algum clube ainda possa fazer um investimento para levar o PP depois, tá? O PP continuar no Grêmio até quase o fim da temporada e depois, então, ele trocar de endereço. O que é o depois do fim da temporada? Porque a temporada de 2020 vai terminar em 2021, em virtude da pandemia, né, André? Tudo mudou, o calendário, inclusive. E tem uma opinião importante do Everton, que trocou a Arena Tricolor pela Europa recentemente. E ele dá um recado sobre o momento certo de sair para o futebol europeu. Olha só. Naquele momento, talvez não estivesse tão preparado como estivesse agora. Tenho chegado num grande clube, onde tenho acrescentado muito na minha carreira nesse pouco tempo que eu tenho ficado lá. Vejo o crescimento do PP, ainda quando eu estava lá no Grêmio, ele já vinha nesse crescimento, né? A gente deseja sorte ao nosso ex-companheiro, espero que ele possa continuar nessa pegada aí, que eu tenho certeza que logo ele também vai estar nos gramados europeus. E espero que ele possa fazer uma escolha certa, né? Se não for agora ou se for agora, a gente deseja toda sorte que ele possa continuar nessa pegada que ele está tendo, que está ajudando muito. E por enquanto, então, o PP fica, tá? E o Cavani não vem. Como a gente disse ontem, o Cavani acertou com o Manchester United, assinou contrato, não passou de um sonho tricolor. Quanto que vai ser a remuneração dele? Do Cavani? É coisa que não coube na minha calculadora lá. O Jeremias é que falou, depois a gente pode confirmar esse valor, é muito dinheiro. Não tinha. Passou muito longe, essa é a realidade. O desejo não era tudo, tem a questão financeira. As pessoas às vezes ficam bravas que, olha, vocês estão fazendo chacota. Não, a gente tem que lidar com a realidade. E a realidade é a seguinte, só se fosse um desejo do Cavani jogar no Grêmio, porque em termos financeiros é impossível competir. Pessoal, ponham isso na cabeça e não adianta me xingar na rede social, o Pato também não veio pro Inter, também foi isso. Não, é uma realidade que tem que ser dita, às vezes as pessoas ficam cobrando da gente, não, o Cavani, vocês dizem, eu não disse que vinha não, tá? Isso não passou de uma grande especulação, tá? Para terminar, lá no Manchester, Alex Telles, também ex-jogador do Grêmio, foi confirmado e com isso o Grêmio, leva dinheirinho, 1 milhão por aí, tá bom, já tá bom, por um final de semana do André Hart tá ótimo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, com o Jeremias e muito mais. Tá certo, até já, Glauco Paz, 11h50. Para quem está chegando agora, bem-vindo. Estamos no ar com o SBT Rio Grande, tratando de diversos assuntos, diversas questões. Inclusive, daqui a pouco nós vamos falar sobre o mistério das sementes vindas do continente asiático. Você que está em casa já recebeu um pacotinho com seu nome, seu endereço e algumas sementes? E não sabe do que é e está curioso para plantar e saber que planta? Não pode. Não pode. É orientação do governo federal, do Ministério da Agricultura. Não entre em contato com estas sementes. Diversas pessoas, não só no Brasil, no mundo inteiro, já receberam esses pacotinhos com sementes e agora há pouco, né, a gente teve informações e a Luciane Coman vai atualizar em seguida para a gente o que tem junto, o que já foi identificado nessas sementes. Por exemplo, fungos, bactérias, ácaros. Daqui a pouco a Lu vai atualizar para a gente para explicar que mistério é esse. Pelas informações que se tem, vem do continente asiático. Mas agora, quem mandou? Por que mandou? Qual é o objetivo? Então,
já fica o pedido, aliás, pedido não, a determinação, não plante, não entre em contato, tem que buscar, inclusive, orientações para quem recebeu essas sementes. Diversos estados, inclusive o Distrito Federal, muita gente já recebeu, mas daqui a pouco a gente vai falar mais. E atenção para esta perseguição que aconteceu em São Leopoldo. Vejam só, começou na BR-116, na alça de acesso para São Leopoldo, depois em frente à estação rodoviária, pegou a contramão ali, aquele carro que está na frente sendo perseguido, passa pela frente da rodoviária, depois ele volta, passando por calçada, entre carros, chovia, poça d'água e a perseguição continuou. Daqui a pouco a gente traz os detalhes do que aconteceu nesta cena de filme em plena cidade de São Leopoldo. Já trazemos os detalhes. 11h52 agora. O governo do estado está avaliando a volta às visitas para detentos na penitenciária de Canoas, né? Aliás, as visitas em todo o Brasil, né, estavam proibidas desde o início da pandemia. Mas vamos saber como que está a situação agora lá na PECAM, em Canoas. A gente vai conversar com o Lucas Abate. Nós, um mês atrás, mostramos aí, tivemos pandemia, né? Um surto dentro da PECAM e um esquartejamento provocado por brigas entre facções. Lembrando que a PECAM, o objetivo era para que fossem colocados presos que não tivessem ligação nenhuma com facções criminosas. Então o Lucas foi lá, foi conferir pra gente, também vai falar de uma confusão que aconteceu em Sapucaia do Sul, ali no presídio. Lucas, bom dia. Bom dia, André. Assunto sobre o sistema prisional hoje não vai faltar, temos vários assuntos para tratar. Então, para começar, a retomada das visitas. A gente está falando aqui do Complexo Penitenciário de Canoas, mais próximo possível, na verdade. Aqui onde eu tô é cerca de uns 200 metros de onde ficam a PECAM 2, 3 e 4, que tem o maior volume de presos. Só que se a gente passar um pouquinho mais de onde a gente está agora, já tem bloqueador de sinal, então a gente não consegue mais fazer a transmissão ao vivo. O governo está planejando, André, a retomada das visitas a partir do dia 16. Desde março, lá no início da pandemia, foi feita uma nota técnica impedindo a visita, colocando uma série de restrições nos presídios. Alguns surtos foram registrados no meio do caminho, todos surtos que já foram controlados, principalmente aquele na PEG, em Charqueadas e também no Presídio Central. E agora, com essa normalidade, o governo prevê para o dia 16 a retomada das visitas. Claro, é muito tempo, todo mundo que trabalha dentro do sistema diz que essa questão da falta de visitas gera uma tensão muito grande e é algo que a gente consegue perceber não só aqui na PECAM, mas também em outras cadeias. Lucas? Por aqui, o clima um pouco mais tranquilo. Oi, André. Por aí o clima está mais tranquilo agora. Não, eu só queria lembrar que ontem nós mostramos aqui uma manifestação de familiares de presos em frente ao Palácio Piratini, né? Familiares pedindo o quanto antes o retorno da possibilidade de visitas, né? Era exatamente isso que eu ia falar agora, porque alguns familiares, principalmente mulheres de presos, vão até a frente da cadeia, muitas vezes para levar as chamadas sacolas, mantimentos, alimentos e também para fazer uma pressão pela visita. Por aqui tem cerca de 5 mulheres que estão do lado de fora, até percebo ali, a gente conversou fora do ar com elas dizem que estão planejando, né, como é que vai ser a retomada, mas nesse momento estão trazendo as sacolas para serem entregues para os presos. Mas a atenção que se tem é que se libere logo, porque dentro da cadeia também a gente esteve. Hoje pela manhã entramos na penitenciária, conversamos com presos e se tem uma vontade muito grande que se retome as visitas, porque os presos estão há muito tempo sem receber qualquer tipo de visitas de familiares, André. Imagina, inclusive meio ano, ontem, aí não aqui em Canoas, mas sim em Sapucaia, aquela penitenciária nova que foi inaugurada há cerca de um mês também uma penitenciária modelo, alguns presos fizeram uma manifestação, colocaram fogo ali em algumas roupas do lado de fora da cela, não teve nenhum tipo de ferido, nenhuma confusão maior, foi apenas uma manifestação que foi feita que eles atearam fogo em roupas e lençóis do lado de fora da cela, foi rapidamente contido pelos agentes. Isso no amanhecer, isso ontem às 7 horas da noite. Ah, tá, foi ontem, tá. A informação que chegou pra gente agora dessa manifestação aí, então foi ontem à noite, imagina só esse fogo. Aí queimam colchões, é isso, Lucas? Na verdade, André, até eu questionei isso para a SUSEP, os colchões eles queimam aqueles motins, às vezes que querem fazer uma bagunça maior, como eles dizem, que eles queimam dentro da galeria. Nesse caso, eles queimaram pela janela por lado de fora. Foi uma forma de tentar chamar atenção, pressionar ainda mais o governo, até porque ontem teve aquela manifestação
na frente do Palácio Piratini, de mulheres, de presos, e também do lado de dentro eles estão fazendo esse tipo de manifestação para pressionar. E até por isso, o governo já emitiu essa nota dizendo que a partir do dia 16 deve retomar as visitas. É uma promessa, é uma previsão, claro, depende ainda de algumas questões a serem analisadas, como vai estar o estado da pandemia naquele dia, se o presídio em si vai estar com condições sanitárias suficientes, mas a promessa é que a partir do dia 26 comece de forma gradual a retomada das visitas. Até porque deve ter uma série de protocolos, né, Glauco? O Glauco está acompanhando aqui com a gente. Não vai ser simples, porque para entrar, para não acontecer de alguém de fora levar, né, o vírus para dentro. Só que tem um detalhe, tem as visitas íntimas também, né? O pedido, só recapitulando aquela manifestação que aconteceu no centro de Porto Alegre, o pedido das famílias é de que pelo menos uma pessoa por família possa visitar os presos imediatamente. Isso não significa necessariamente ser a esposa, pode ser mãe, pai, enfim. É que muitas vezes as pessoas vão em família, né? E levam inclusive filho dos presos. Neste caso, eles estão pedindo pelo menos a visita de uma pessoa por família. Agora, o que eu queria complementar também, né, André? É uma circunstância toda especial que o sistema tem que se adequar. Não adianta prevenir dentro do presídio a questão da pandemia e ela entrar por via externa por pessoas que visitam, né? Então tem toda essa série de cuidados, né? E que está no plano, dei uma conferida, é gradativo, tratamentos diferenciados para casas prisionais, isso é importante que se diga, por exemplo, numa casa que tem um foco, você vai ter que ter mais atenção, logicamente, central, né? O próprio o presídio central aqui, a cadeia pública, exatamente, que não tem celas, é todo mundo junto, imagina, se um pega a facilidade de transmissão, é muito grande, né? Mas assim, tem que ter o retorno sim, mas com todos os cuidados. Diga, Lucas. Não, isso vai ser analisado cada caso diferente, cada presídio tem sua realidade diferente, então a partir do dia 16 se tem a possibilidade, mas certo. Claro, vai depender da direção, da SUSEP, que cada caso vai ser analisado individualmente. Daqui a pouco a gente volta com o Lucas para falar sobre esse assunto, é importante a compreensão dos familiares, sabemos da necessidade, né, do reencontro, mas está sendo justamente, né, se encaminhando para isso. Daqui a pouco o Lucas volta com outras informações da PECAM. Agora atenção para essa imagem aqui, dá uma olhadinha no que aconteceu em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, perseguição que começou pela BR-116. O rapaz furou aí a barreira que tinham montado para ele e se foi para São Leopoldo, Glauco. Pois é, eu achei que estavam filmando Velozes e Furiosos, tá, André? Pelas imagens que eu conferi nas redes sociais e agora vendo aí as imagens captadas pela própria Polícia Rodoviária Federal, né? Na BR-116, como você falou, um condutor de 32 anos não respeitou a ordem de parada e fugiu. E durante a fuga pelas ruas e avenidas de São Leopoldo, este motorista dirigiu sobre as calçadas, andou na contramão e até em marcha ré. Em determinado momento, deu para ver, ele rodopiou, né, deu um cavalinho de pau, causando um pânico em todo mundo. E olha aqui, tem que ser bom de braço, porque estava chovendo, tem a possibilidade de aquaplanar, né, em alta velocidade. Imagina, este motorista... Olha aí, escuta aí, olha só. Mandaram descer e agora botaram ordem e desce agora e não vem mais com papo, não vem mais com tentar fugir. Tentou fugir, né? Tentou fugir a pé. Tentou fugir ainda, ele tem antecedentes criminais por roubo, furto, tráfico e também homicídio. Ou seja, a ficha, né, recheada de coisas para colocá-lo de volta na cadeia. E a prisão foi neste sábado, as imagens ganharam as redes sociais, como eu disse, foram captadas pela Polícia Rodoviária. E você conhece bem essa região aí. Sim. Olha o perigo pelo movimento, dá para ver pela imagem, né? Apesar de ser um dia com chuva, movimento de veículos, André. Não, e ali é assim, ó, tu pega ali a rodoviária, ali a hora do cavalinho de pau, ele já tinha passado pela rodoviária e se ia embora, não sei se ele ia tentar pegar uma ponte que tem logo em seguida para voltar para a estrada, provavelmente é o que ele ia fazer. Não sei se ele conhecia, ele é de Campo Bom, rapaz, né? 32 anos. Exatamente. É de Campo Bom, mas é um local em que há muita movimentação, ônibus, pedestre. Quer dizer, se colocou em risco a vida de muitas pessoas nessa perseguição aí, o Glauco. Não, e você viu nas imagens a quantidade de água que tem na pista. Quando ele passa pelas poças, eu não sei como não aconteceu, sinceramente, o acidente. Agora, muita prudência, pelos áudios, inclusive, dos patrulheiros, muita prudência deles, apesar da velocidade, para não causar ali
Isso aí justamente tudo... o acidente. Olha só, para quem está chegando agora, 12:01, estamos mostrando uma perseguição. Foi sábado de manhã, chovia muito, mas a imagem, né, chegou para a gente mais recentemente. Isso aí tudo contramão, tudo contramão. Aí agora ele volta para a mão, tenta escapar, né? Ele vai em direção ao ginásio municipal, para quem conhece ali São Leopoldo, fez o cavalinho de pau, tentou fugir, não deu certo. Aí agora ele vai de ré, bate naquele carro, acho que ele chega a bater, né? Eu não sei, mas esse motorista do carro branco, ali, ele escapou 2 vezes, aí também, ó. E outro detalhe, os policiais falam que o perigo dele fazer alguém de refém, inclusive o carro aquele ali. Talvez era a intenção dele. Ó, escutem. Até entrou um áudio aí Eu acho que estava ligado o rádio da polícia, viu? Eu cheguei a essa conclusão. Não, mas não era. Eu escutei o áudio da polícia, não tem esse áudio aí. Eu acho que é o áudio, talvez, do carro que estava em fuga. Pode ser que aí sim. Aí o momento que ele passa ali é a rodoviária de São Leopoldo do lado esquerdo. Trabalhei muito tempo aí, viu, Glauco, na rodoviária. É? Sim, meu primeiro emprego com 16 anos, locutor da estação rodoviária de São Leopoldo. Lembro, 1917 foi 1800... Mas aí, olha, excelente trabalho da Polícia Rodoviária Federal, mais uma vez, nessa hora que a gente vive, né, ô Glauco? A gente vive a perseguição, o trabalho que é dos policiais. Mais uma vez, cumprimentos pela Polícia Rodoviária Federal. Aliás, uma informação que me chegou ontem, eu esqueci de dizer, mostramos uma das maiores apreensões deste ano de drogas, 3 toneladas. Anota aí, Glauco. No total, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, deixa eu pegar meu óculos aqui para me ajudar, 23,8, quase 24 toneladas de drogas, sendo que 21,4 de maconha. Então, 24 toneladas este ano no Rio Grande do Sul, apreensões da Polícia Rodoviária Federal. Né? Tá aí a imagem, ó, nossa equipe é fantástica, olha só, mostrando a imagem destas 3 toneladas desta apreensão que foi em Lajeado, né? Isso, exatamente, Lajeado. Sempre escondido, eles acham que vão passar a conversa colocando a droga debaixo de uma carga de milho. Até parece que a Polícia Rodoviária vai cair nessa história. Né? Já tem olhos preparados, né? Exatamente. Então, só repetindo, foram 24 toneladas de drogas este ano de 2020, sendo que 21 toneladas e meia de maconha. Veja só a quantidade. Parabéns. E depois essa perseguição que a gente mostrou no sábado de manhã, porque assim a polícia também tem que ter muita perícia quando vai numa perseguição dessas aí, porque viu o louco do cara ali, o que ele fez, né? E ele tinha vários, estava sendo procurado, ele estava foragido e por isso que houve a perseguição, a área de segurança deu alerta e aí o que ele fez? Entra por São Leopoldo, você deve conhecer, ele é de Campo Bom, conhece e sabendo do risco que foi colocado a vida de muitas pessoas aí. Muito bem, perseguição, como eu disse, foi preso sábado de manhã. Perseguição feita pela Polícia Rodoviária Federal. 12:04 e atenção. Agora vamos falar sobre o caso das sementes misteriosas que estão chegando à casa das pessoas pelo correio. Era só o que faltava nesse ano de 2020, não é verdade? Muitas sementes foram recebidas, inclusive, por gaúchos. E atenção, o Ministério da Agricultura já recolheu 258 pacotes em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos 32 casos já foram encaminhados para análise. É o segundo estado, ao lado do Paraná, com o maior número de sementes recebidas. Em primeiro está Santa Catarina, com 39 casos. Vamos conversar com a Luciane Coleman, que acompanhou, inclusive, o que disse o Ministério, né, da Agricultura sobre essas sementes misteriosas, Lu. Agora vamos voltar ao tempo em que nós trabalhamos juntos, né, na área rural, alguns anos atrás, não é mesmo, Lu? Bom dia. Boa tarde agora. Boa tarde, André. Pois é, meio-dia e 5 minutos já é boa tarde. Para mim ainda não é porque eu não almocei, viu? Também mas não. Realmente, hoje acompanhando aquela coletiva, lembrei lá dos nossos velhos tempos de Ministério da Agricultura, agronegócio, me senti em casa, viu? Verdade. Mas olha, André, dos 258 pacotes recolhidos, ou seja, que já chegaram ao Ministério da Agricultura, porque continuam chegando mais, 39 amostras já passaram por análise no laboratório lá de Goiânia, em Goiás, que é referência nesse tema, ou seja, em análises fitossanitárias. E aí, olha só esse resultado ainda, claro, muito preliminar. Uma amostra continha ácaro vivo, 25 amostras apresentaram pelo menos 3 tipos de fungos diferentes, ainda não se sabe exatamente quais. 2 amostras tinham presença de bactérias e pelo menos 4 amostras foram identificadas como plantas quarentenárias. É um nome
que se diz de plantas que não existem aqui e que podem ser pragas, podem ser ervas daninhas, né? E que trazer aí um impacto muito grande no meio ambiente e até na nossa agricultura. Bom, olha só, André, praticamente todos os estados da federação encaminharam já amostras com sementes vindas lá da Ásia, E do são Ministério da vários... Agricultura. Apenas Maranhão e Amazonas ainda não. Aqui no Rio Grande do Sul, como você bem disse, né, 32 amostras já foram encaminhadas. Tá? Isso ao lado do Paraná, nós somos o segundo estado com maior número de registros. Primeiro lugar, Santa Catarina, ou seja, região sul do país, o foco aí dessas sementes misteriosas, né? Essas sementes, André, até agora já Para só um tem... pouquinho a imagem aí, só um pouquinho. Desculpa, Lu, só para voltar ali na imagem, só para a gente não perder. Eu estou tentando identificar aqui que essa aqui me parece que é semente de cardamomo, me parece. Porque muitas não existem nem no Brasil, né? Eu não sei quem conhece o cardamomo, mas ele, no Oriente Médio, se moe junto com o café, ele dá um sabor muito saboroso, mas mesmo assim, gente, mesmo você conhecendo, não deve abrir, porque nessas sementes podem, inclusive, ter vírus, bactérias, e que nós sabemos muito bem os problemas que podem causar. Segue a imagem aí, vamos só ver outras imagens que a gente consegue. Tem uma que parece de melão, essa aí parece o cardamomo também. Mais adiante um pouquinho... Tá bom de olho, hein, André? Eu gosto de mexer, né? Essa aqui parece de melão, parece, né, que é de melão, mas tem umas que são até que parecia diferentes. um café, assim, né, ou uma castanha, assim, um pouco maior. Essas aqui eu não consegui identificar, inclusive porque tem muitas que são plantas que não fazem parte do nosso bioma. E aí, mais adiante, parece um feijão, né? Um feijão vermelho. Acho que vai mostrar. Essa aí eu não sei. Outras até existem, né, André? Mas a gente não sabe o que pode ter ali dentro, né? Daqui a pouco até um produto químico, alguma coisa que faça mal à saúde. Então tem que ter muito cuidado. E olha só, elas estão vindo principalmente de 4 países asiáticos, em especial, né, China, mas também tem Hong Kong, Malásia. E aí eu acompanhei essa entrevista coletiva do Ministério da Agricultura. O que eles explicaram, André? Você bem sabe, mas o público tem que saber que a importação de produtos de origem vegetal tem uma série de normas sanitárias. Se tu vai para Santa Catarina e para numa barreira, a primeira pergunta que eles fazem é se tu está carregando carne, se tu está carregando algum tipo de semente. Exato. Quer dizer, dentro do Brasil, entre estados, já tem que abrir o olho, porque é um risco, né? Então, tu imagina as sementes misteriosas que estão vindo, em tese, pelo que se sabe, da Ásia, né? E assim, né, André, a semente, segundo o Ministério da Agricultura, é uma das maiores cargas regulatórias do mundo. E isso não só aqui no Brasil, em todos os países, porque elas podem conter micro-organismos que você não vai ver. Claro. Né? E você pode, daqui a pouco, ingressar com alguma planta que vai acabar com o meio ambiente, que vai acabar com uma produção agrícola. Então, assim, é muito perigoso, né, André? Olha só um dado que o Ministério da Agricultura hoje revelou nessa entrevista coletiva em relação ao trabalho da fiscalização brasileira de defesa agropecuária, isso concentrado ali no Paraná, em Curitiba, na Central dos Correios. 37 mil pacotes que não estavam dentro das normas, enfim, que tinham produtos ali de origem vegetal, mas não eram sementes, tá? 33 mil pacotes foram interceptados, mais de 26 mil já foram destruídos esse ano, e pouco mais aí de 2 mil voltaram para os países de origem. Então, assim, é um trabalho constante, só que essas sementes realmente são novidades. Aí o secretário de Defesa Agropecuária, o José Guilherme Leal, que foi quem conduziu essa entrevista coletiva, ele deu um alerta que você já repetiu aí para o nosso público, que recebeu o pacote de sementes, não abre, viu que é aquele pacotinho ali de plástico com semente dentro? Não abra, não descarte no lixo, guarda e encaminha para uma autoridade de agricultura, pecuária, do seu município, que daí vai encaminhar para análise. É aquilo que a gente disse, né? Apesar de parecerem ali inofensivas, as pessoas ficam assim, é azar, eu vou plantar, ficam curiosas, mas não, é um risco muito, muito grande. O Glauco mesmo levanta essa questão, mas eu acho que tu conseguiu responder. Cadê o Glauco? Que os Correios já estão segurando isso, né? Porque para não deixar ir adiante. Ô, André. Não se sabe nem se de fato vem da Ásia, né, Lu? Não sei se eles conseguiram confirmar isso, porque o fato de ter... Eles confirmaram 4 países asiáticos já, a origem, porque você consegue rastrear o país de origem. Agora, o que
o que não está muito claro ainda nas embalagens é da onde, de qual empresa. Eu não sei se a gente pode rodar, André, a fala do diretor do Departamento de Serviços Técnicos do Ministério, que ele faz esse alerta, daí depois a gente volta a conversar, pode ser? O José Luiz Vargas. Vamos ver. O risco ele é desconhecido. Então, quando a gente trabalha com risco desconhecido, o alerta é máximo. Então, é isso que a gente pede para a população. Não abre esse pacote, não plante esse pacote. Assim como também não é só o que vem pelos correios. Quando a gente faz viagem internacional, a gente não deve trazer esse tipo de produto. Bom, é um alerta máximo, eles dizem, né? Não, só a qualidade ali da imagem, mas foi a transmissão feita, né, pelo Ministério da Agricultura. Foi difícil. Estava muito ruim, André, muito ruim. O Glauco, fala. Não, eu só quero deixar uma coisa aqui, na minha opinião, tá? Não dá para deixar tudo na mão do consumidor, né, da pessoa que está em casa e que recebe a encomenda. Calma lá. É claro que se você receber, não abra e tal, mas tem muita gente que compra coisa da China. E essa pessoa pode achar que está recebendo a encomenda. Então, assim, as autoridades chinesas disseram que de lá não estão saindo coisas fora dos padrões, que isso pode estar sendo burlado. Bom, é difícil de se avaliar. O fato é que os Correios têm que cada vez mais também intensificar esse pente fino. Porque eu compro alguma coisa da China, eu estou esperando uma encomenda. Eu não estou sabendo que aquilo ali, de repente, é uma semente. E olha, tamanho perigo, de repente, até na manipulação da embalagem, tá? Verdade. Agora começar a botar a luva a gente conversou com uma professora lá de Barracão, no norte do estado, que ela recebeu e ela não tinha feito compra alguma, porque algumas pessoas estão recebendo junto com o que fizeram de compras, né? Essa aí não tinha feito compras. Olha só o relato da professora Suzana. Essas sementes parecidas, assim como as amêndoas, nós não mexemos e guardamos, colocamos num local onde nem levamos para dentro de casa. Na terça-feira eu levei na Secretaria da Agricultura aqui do município. André, só para encerrar, então, as análises continuam feitas pelo Ministério da Agricultura, eles devem ter um resultado um pouquinho mais conclusivo daqui 30 dias, e há uma investigação de que possa se tratar de uma fraude chamada brushing, tá? De empresas que trabalham com e-commerce lá na Ásia, que poderiam estar fazendo essas compras falsas, usando dados de consumidores que já fizeram compras na Ásia, enviando essas encomendas. Por quê? Porque a partir desse rastreio, a partir da entrega desse produto no consumidor, mesmo que ele não existe, porque eles estão usando os dados do consumidor real, eles conseguem liberar lá no sistema a avaliação desses sites. E aí, elevar a avaliação. Eles vão lá, usam o dado de uma pessoa que não fez a compra, mas eles têm esse dado. O produto chega, apesar de ser uma semente, um brinco, um lápis, e aí eles vão lá e conseguem avaliar o site como positivo, e elevando a avaliação do site, eles conseguem atingir mais consumidores em todo o mundo. Claro, isso aí é uma investigação, né, André? Verdade. O importante é que, pelo menos, todas vêm numa embalagem plástica, né? Elas não vêm soltas. Sim. Então, por favor, não abram, encaminhem diretamente para a Secretaria de Agricultura do seu município, né? Se receberem. Agora, tem que ir atrás disso, tem que se descobrir quem é que está fazendo. Se falaram no início de uma divulgação não pode ser feita dessa maneira. Não. E como que eles estão com esses dados, né? Os endereços das pessoas que fazem compras pela internet, para tu ver como a internet é uma coisa que tem que ter, de fato, muito cuidado. O pessoal mandando, mas a embalagem está sendo feita, a semente é colocada na embalagem quando eles preparam o material para mandar, ou como disseram, pode ser que esteja sendo interceptado, isso vai ter que se descobrir. Agora, que é um risco... André, e preservar também aquela embalagem onde tem ali da onde vem, apesar de estar escrito em chinês, o Ministério da Agricultura pede que as pessoas preservem, porque aquilo ali também vai passar por análise, além das sementes. É importante para a investigação. Então, obrigado, Luzinha. Então tem que abrir o olho, né, Glauco? Que olha, esse 2020 até semente misteriosa apareceu, Glauco. Que mais falta em 2020, André? Esses dias até eu vi uma coisa, eu disse, eu tenho que levar lá para mostrar para o Glauco. Amanhã eu vou me lembrar e eu trago. Torneira congelada, não? Tem tanta coisa aparecendo. Olha só, meio-dia e 16 minutos, atenção para essa imagem aqui de um atropelamento, inclusive foi preso, né? Foi preso este motorista, foi preso não porque ele é menor de idade, né? Apreendido. Ele foi apreendido desse motociclista que atropelou um menino de 9 anos. Conta pra gente, isso lá em Santiago, né?
Um motociclista que causou este acidente é um jovem de 17 anos e a moto conduzida por ele foi encontrada desmontada na residência do suspeito. Além de atropelar a criança, ele ainda bateu num carro que estava estacionado. Segundo a delegada que investiga o caso, o adolescente vai responder por dirigir veículo sem carteira de habilitação e ainda por lesão corporal e fuga do local do acidente. A menina, que foi atropelada, sofreu lesões graves e o acidente aconteceu na sexta-feira, André. Imprudência misturada, olha, dá para calcular um monte de coisa errada aí nesse caso aí. Sorte que a criança, apesar das lesões, está sendo acompanhada e tomara que tudo dê certo, tá? Muito bem, meio-dia 17 minutos, vamos falar mais uma vez de esporte com todos os detalhes. Chegando também o nosso irmão Jeremias Werneck, em seguida aqui com a gente. Chegou ele. Bem-vindo, Jeremias. Boa tarde. Alô? Tá com fome, Jeremias? Alô? Não ouve? Oi, tudo bem, gente? Alô? Vai refazer a ligação, vai refazer, eu tô aqui. O importante é que eu tô aqui. Tá nos ouvindo? Tô ouvindo bem, Eu tava te cutucando aqui pra ver se tu respondia aqui. O Jeremias é o seguinte, ele estava na cozinha fazendo o almoço, ele veio correndo e aí esqueceu de botar o fone. Agora que ele acomodou ali, tá com fome. Ontem um colega esqueceu de ligar o microfone. Mas precisa isso? Bom, e aí, vamos lá. Uma hora decola este almoço. Bom, uma hora decola também o Grêmio do Renato Portaluppi. É isso, Jeremias? Bom, é o seguinte, ó, o Renato tá prometendo que o Grêmio decola. E tem uma sequência de jogos até o final do primeiro turno para isso acontecer, né? Você confia que isso possa acontecer? Vamos dar uma olhada na sequência de jogos que o Grêmio tem até o final desse primeiro turno? Vamos ver se o pessoal coloca aí na tela pra gente. Eu tenho aqui também essa sequência de jogos do Grêmio para ver se dá para confiar realmente que isso vai acontecer. Curitiba, que é o jogo de amanhã, né? É o jogo na Arena. Santos, Botafogo, São Paulo, Atlético Paranaense, Bragantino e Goiás. Esta é a sequência do Grêmio. Jeremias, seu prognóstico, você que além de entender muito, é também um vidente da informação. Ô Glauco, André, eu até tô brincando que tem uma data desse embarque aí pra decolagem, né? Opa, apertem os cintos. Pelo que o Renato falou, a decolagem vai acontecer no dia 2 de novembro, que é o dia desse jogo contra o Bragantino, né? Mas dia 2 é dia de finados, poxa. Mas igual tem voo, né? Tem voo, tá certo, é isso aí. Bem lembrado. Mas você acredita que vai acontecer isso aí, ô Jeremias? Matematicamente é possível e os jogos não são tão difíceis, tá, Glauco? O problema aqui é o Grêmio. Porque os jogos, se o Grêmio fosse enfrentar, André, o Galo, que é líder e só joga o brasileiro, o Flamengo com esse elenco milionário, o Palmeiras, até a gente poderia ter dúvida nesses jogos. Mas os confrontos, eles são acessíveis, né, Glauco? Não são difíceis. O problema é que o Grêmio não vem jogando bem. O problema é que o Grêmio tem uma vitória em 5 jogos do Campeonato Brasileiro. É esse asterisco, um pequeno asterisco, que eu ponho nesse plano de voo do Renato. Eu não sei se é um avião a jato ou se é um teco-teco. Eu não sei. Bom, se depender do comandante, já que nós estamos falando de avião, a coisa vai. Bota aí o Renato. Daqui a pouco o Grêmio vai decolar. Daqui a pouco o Grêmio decola. Daqui a pouco o Grêmio vai decolar. Não tem motor nem buzina, não precisa gasolina nem descer pra empurrar. Esse avião é do bom, ai, ai. Então busca a decolagem do Grêmio no Campeonato Brasileiro ano passado, busca o que o Grêmio fez numa Copa do Brasil, o que o Grêmio fez numa Libertadores e onde o Grêmio chegou no Campeonato Brasileiro. Vai decolar, vai decolar, vai decolar. Essa diferença de banda pra esse avião voar. Vai decolar, vai decolar. E aí vocês vão ver o aviãozinho do Grêmio decolando no final do turno ainda. Vai decolar, vai decolar, vai decolar. Essa diferença de banda pra esse avião voar. Por decreto, né? Na verdade, assim, ele fez um plano de voo. Gostou? Fez o plano de voo. Agora, se vai seguir ou não... Ô, Jeremias, vamos falar um pouquinho de negócios, porque é o seguinte, ó, tem a questão PP e tem a questão Edenilson, tá? O PP que o Grêmio garante que fica e o Edenilson que a gente tá achando que vai. O PP poderia ficar até o final da temporada, ou quase final da temporada? Qual é a informação que você tem? Não, ele vai ficar. Essa é a garantia do Grêmio. Eu até vou dizer mais, viu? O dinheiro que o Porto oferece, o Grêmio acha bom negócio. O Grêmio não acha um negócio ruim, não, tá? Mas vendeu o Everton agora, cara? Pois é, aí que tá.
Não tem necessidade do Grêmio vender, necessidade financeira, né? Do Grêmio vender o PP agora. E o PP é um protagonista desse time do Grêmio no momento. Então, o Grêmio disse não ao Porto pelo momento do PP, não pela grana. A grana não é ruim, sabe? Dividir. Não é o dinheiro que foi proposto que é ruim. Não, o Grêmio acha o dinheiro bom. Só não vai vender agora porque não tem necessidade. E aí o Grêmio diz o seguinte: a informação que eu tenho, Glauco, é que o Grêmio topa liberar o PP depois de 31 de janeiro. Tá, mas aí é antes do fim, né? Da temporada. A temporada termina um pouco depois. Pois é, mas olha só. A temporada termina em fevereiro. Tá previsto para 21, 24 de fevereiro, né? Sim. Só que esse último mês... Vamos lá de novo. O último mês do ano, fevereiro, o último mês da temporada, é só Campeonato Brasileiro. Sim. Então, o Grêmio está fazendo o raciocínio de que o PP é fundamental para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Então, o Grêmio topa liberar ele no dia 31 de janeiro, se o Porto vier e botar os caraminguás na mesa de novo, né? Por falar em Caraminguá, o Inter topa largar o Edenilson em direção à Arábia, no seu tapete voador, por quanto? 30 milhões? É isso? Isso. Aí que tá. Ó, como o clube lá, o Al Ittihad, ele tem uma fama de mal pagador, é um clube que faz compromisso e não marca, sabe? Ah, Deixa é? Eu achei que era só aqui entre nós. Não, mas tem lá também. Tem. E já aconteceu várias vezes com esse clube. O que o Inter fez, Glauco? Botou duas opções, ou paga à vista mais barato, ou paga parcelado mais caro. E é isso que o Al Ittihad está vendo, tá? Mas o Edenilson, assim, as pessoas que trabalham com o Edenilson, as pessoas do Inter, é questão de horas. É questão de horas para esse negócio ser fechado, porque o Inter precisa de dinheiro e para o Edenilson a proposta é muito boa. Então, essa novela árabe vai terminar. Novela árabe, que coisa linda. André, você nunca viu uma novela árabe? Acompanha aí, tem cenas dos próximos capítulos. É o seguinte, ó. Só para falar de Musto, eu sei que tem torcedor que já levantou agora da cadeira e já tá querendo quebrar. Calma. O Musto, você acha que vai para geladeira, Jeremias? E outra, o contrato dele, quando terminar ali o empréstimo dele, você acha que pega o chapéu e vai embora ou não? Sim, o que eu tava falando com as pessoas do Inter, assim, é exatamente isso. O Musto vai ficar um tempo fora do Inter, do time do Inter, porque, pô, ele foi expulso de novo no Grenal, né, Glauco? Segunda vez. 2 expulsões no Grenal, e muitas pessoas não falam, o Musto fez pênalti no Grenal em Caxias do Sul, lembra? Perdeu, mas ele fez pênalti. Então ele tem 2 expulsões e um pênalti em Grenal. Então ele vai pra geladeira assim. E no final do ano, o Inter já estava conversando com o time espanhol lá para prorrogar o empréstimo. Não tem prorrogação. O Musto vai, ó. Um avião vai decolar, que é um avião. E eu tava olhando aqui, ó, Jeremias, os números do Musto no Inter. 26 jogos, 18 como titular. Na verdade, ele é um jogador de confiança do Eduardo Cudê, né? Do técnico. Ou era de confiança, sabe como é que é, né? 9 cartões amarelos, 2 cartões vermelhos. E eu não estou falando aqui dessa questão aí que você mencionou do pênalti no clássico, enfim. O fato é que o torcedor tem uma rejeição enorme ao Musto. E aí fica aquela questão, será que o técnico morre abraçado? Eu acho que o Cudê não vai ficar nessa. O que houve com ele, hein? É adaptação, não gostou? É o modo de jogar. Ele é um cara que sempre foi muito viril, só que neste caso aqui, a gente comparar a arbitragem brasileira, por exemplo, com as outras, já é um temor, porque o nosso árbitro, ele apita mais, ele marca mais falta, ele dá mais cartão. E ele foi, talvez, vítima também disso. Mas eu acho aí, minha opinião, pouco futebol. Jeremias, ele é bom jogador para você ou não? Eu não vejo ele como um cara assim que faça diferença. E tem um outro problema aí, André e Glauco, que é a simbologia. Aí vem um treinador estrangeiro, aposta num cara, pede esse cara e esse cara é o homem de confiança. E aí ele tem um simbolismo, né? Pô, é o cara que o treinador pediu. Aí o cara vai lá e é expulso em 2 clássicos. É difícil de engolir, né? Jeremias, muito bem. Seguinte, ó, volta lá pra cozinha, termina o almoço, tá? Muito obrigado pela sua participação e depois me conta como é que ficou esse almoço que você tá fazendo, que eu sei que tá fazendo, tá? Se ficar bom, eu conto. Se ficar ruim, eu fico quieto. Tá, mas dá pra dizer qual é o cardápio? Isso aí. Tem que dizer o cardápio. Não dá. É surpresa. Abraço, Jeremias. Surpresa total. E André, é o seguinte, ó, pra gente aqui continuar a
a nossa resenha de Nosso futebol. tricô. Lembrando sempre, Grêmio e Inter, todos os clubes, por sinal, têm que fazer os seus testes de Covid, tá? E sempre agora fica aquela expectativa, né? Se Grêmio e Inter não vão perder mais jogadores. O Rodinei, que estava com Covid, ele foi reintegrado ao grupo, lateral direito do Internacional, mas o Jean-Pierre, por exemplo, do Grêmio, permanece afastado por causa da Covid-19. Então fica sempre aquele temor dos técnicos. Quem será que eu vou contar por causa dessa pandemia, né? E a velha discussão, onde é que eles estão se contaminando, né? Isso aí, não sei se o clube faz esse rastreamento, né, Glauco? Difícil, né? O Jean-Pierre, por exemplo, o pai dele teve, mas não dá para afirmar que ele tem apego do pai. E a tal da bolha é ali no estádio, no treinamento, relativa. Né? Mas depois que vai para casa, né? E agora tem retomada de aula, tem filhos com retomada de aula também, deve ter, quer dizer, a vida, sim, ela tem que continuar, tem que seguir, mas não dá para aquela bolha, aquela coisa só para resumir, é difícil, né? Teve um conhecido esses dias, não, eu não estou nem saindo de casa. A única vez que eu saí foi para levar o carro para lavar. Ou seja, alguém está tendo contato com o carro dele. Será que ele higienizou todo o carro depois que essas pessoas lavaram o carro? Não sei, é difícil, não tem. O controle é absolutamente incerto. Não, e aquela coisa, muita gente que se contaminou indo só no supermercado. Também. Né? Mas aí é naquele momento da compra. Ontem até eu li a respeito, confirmado cada vez mais assim que não é só a gotícula, né? Eu sei que ninguém aguenta mais ouvir falar nisso, mas Lá vem o tio André, mas chato. A pandemia não terminou, né, Glauco? Importante a gente deixar isso claro. Inclusive, nós estamos com números hoje aqui em Porto Alegre, 270, eu acho, internações. É um número que, sim, a gente estabilizou e começou a cair, só que é um número igual ao que estávamos 3 meses atrás, quando estava em elevação. Ou seja, há muita gente ainda internada, mas, ao mesmo tempo, muita gente, como o vírus está ficando já com a imunização, né? Então, a tendência... Hoje eu ouvi o secretário adjunto aqui de Porto Alegre falando, o Dr. Katz, ele disse que é muito difícil a gente fazer uma projeção, como é que vai estar dezembro, por exemplo. Depende muito. Viu o que está acontecendo, né, na Espanha? A Espanha está com um índice de contaminação por 100 mil habitantes, que é o dobro do Brasil, ou seja, a segunda onda. A gente vai ter a segunda onda aqui, muitos especialistas dizem que não, porque a gente está tendo uma constante. Mas sempre é bom a gente ficar atento também com relação a isso, né, Glauco? Verdade. Até daqui a pouco, então. Olha só, 12h e 29 minutos, até já, Glauco. Daqui a pouco, nós vamos ter uma entrevista ao vivo aqui. O SBT está nas eleições 2020. E nós estamos entrevistando os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje é a vez do representante do PROS, o Rodrigo Maroni. Em seguidinho a gente vai conversar ao vivo com ele, lembrando que cada candidato tem 10 minutos para falar. Agora preste atenção neste recado que a Fabi da EVT Assessoria tem para todos vocês, né, Fabi? Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos? Você aí que comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora. Olha o número aqui na tela, 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. Muito bem, Fábio. Agora o nosso assunto é eleições 2020. Tem mais uma pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura aqui de Porto Alegre. O levantamento foi feito pelo IBOP. A candidata Manuela Dávila, do PCdoB, aparece em primeiro lugar, com 24%. Em segundo está José Fortunati, do PTB, com 14%. Sebastião Melo, do MDB, está em terceiro, com 11%, seguido por Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, com 9%. A candidata Juliana Brizola, do PDT, tem 5% das intenções de votos. João Derli, do Republicanos, está com 4%.
Walter Nagelstein, do PSD, e Fernanda Melchiona, do PSOL, aparecem com 3%. Júlio Flores, do PSTU, e Gustavo Paim, do PP, aparecem com 1%. Os candidatos Luiz Delvair, do PCO, Monserrat Martins, do PV, e Rodrigo Maroni, do PROS, não pontuaram. A pesquisa foi encomendada pela RBS-TV. Foram ouvidas 805 pessoas entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Muito bem, e o SBT já está aí na campanha eleitoral. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Porto Alegre. No segundo dia, nós vamos conversar com o candidato Rodrigo Maroni, do PROS. O senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. O senhor consegue nos escutar bem? Consigo escutar perfeitamente. Tudo então, bom? Tá, tudo bem, tudo ótimo. Bom, candidato Maroni, por que o eleitor da capital deve eleger o senhor? Eu sou protetor de animais, né? E resolvi ser candidato a prefeito justamente para dar visibilidade para esse tema que nunca foi priorizado, nunca foi tratado como uma prioridade por nenhum candidato a prefeito, nem a governador, né? Nenhum chefe de executivo. Na verdade, os animais sofrem todos os tipos de situações e eu vivenciei isso na pele nos últimos anos, né? Animais estuprados, animais assassinados, animais atropelados e uma ausência completa de política pública. Eu jamais imaginaria ser vereador ou ser parlamentar dessa causa. Acabei sendo o vereador mais votado da causa em 2016 no Brasil, né? E em 2018 fui eleito deputado. E a gente fez uma conversa, uma discussão na véspera da eleição, onde a gente acredita que é fundamental tratar e dialogar com a população o quanto os animais passam por tudo, né? Há uma ausência de educação, de saúde, de segurança e eu concordo plenamente com isso, né? E para os animais não tem nada, se está no negativo. Sequer existe lei, sequer um animal tem a quem recorrer, né? Eu costumo comparar que o indivíduo não aguenta ficar com o minguinho na mão quebrada e há animais que ficam paraplégicos, que têm os olhos furados, né? Que são colocados vassoura no ânus. E isso sequer vira um boletim de ocorrência, quando muito, né, vira um número. Então, quer dizer, ninguém é julgado, não houve no Brasil um preso até hoje por um crime bárbaro contra um animal, sendo que os animais sofrem muito mais crimes do que qualquer um da nossa espécie, porque eles não têm nem como testemunhar. Então, no sentido de estimular a adoção, de estabelecer um hospital público veterinário 24 horas, de ter postos de saúde para os animais, de ter ambulâncias veterinárias, de ter um projeto de castração, e fundamentalmente ter um prefeito que compra essa briga pelos seres que não têm defesa, né? Não tem bancada, existe bancada de todos os tipos de corrupção, de remédio, de lixo, de cimento, de asfalto, né? Existe bancada evangélica, existe bancada socialista, existe bancada liberal e dos animais até hoje não tem, por isso que nós estamos em 2020 e as leis em 2020. Hoje, se o indivíduo dá um tiro na cabeça de um animal em praça pública, no máximo que ele vai pegar é 1, 2 meses, ou se ele estuprar um animal na rua, ele vai pegar 1, 2 meses de cesta básica. Então, visto essa realidade, nós resolvemos apresentar para colocar no centro do debate o tema dos animais. Muito bem. Meu colega Glauco Paza tem uma pergunta e o meu colega Lucas Abate também vai questionar o senhor. Glauco. Candidato, boa tarde. Louvável a sua iniciativa, afinal de contas os animais também são pouco olhados, mas eu pego o gancho do sistema de saúde em relação a pessoas. O senhor fala aí em sistema de saúde para os animais, mas há falta de recursos. Se não há para as pessoas, como é que faz com os animais? E outra, o que o senhor pensa para o sistema público de saúde em Porto Alegre? Não, eu sou totalmente favorável aos servidores públicos, inclusive lá na Assembleia eu comprei uma briga bastante grande, porque eu acho que o teto salarial, quem deve receber o maior salário, não são os gestores, não são juízes, não são promotores, mas são fundamentalmente quem toca a gestão pública e os gestores e os políticos saem, né? Eu sou completamente favorável ao Sistema Único de Saúde e acho que tem que ser valorizado médicos de posto de saúde, professores, né, brigadianos, policiais civis, né, o pessoal do serviço público que fica. Essas pessoas têm um diagnóstico, inclusive melhor do que qualquer político que venha na véspera da eleição
mentir, né, ou falar algo que o publicitário falou. Eu mesmo, inclusive, tenho toda a tranquilidade de dizer que eu não tenho conhecimento que um médico tem no posto de saúde ou que um professor tem, né, e lamentavelmente os políticos acham que tem solução para tudo. Então eu sou favorável que o teto salarial seja do professor, seja do brigadiano, do guarda municipal, da polícia civil, né, do médico de posto de saúde. Se não, eu prefiro ser impeachmentado. Caso eu viesse a me eleger, né, eu venha me eleger, eu prefiro que me tirem da prefeitura se eu não conseguir fazer isso. E com relação à questão do investimento, da onde sai, eu acho que tudo é vontade política, né? Na minha opinião, Bom, tivemos um corte. A gente vai refazer a ligação, inclusive nesse momento. Voltou? Oi, estou aqui. Oi. Tô aqui. Tivemos um corte aí, agora já restabelecemos. Isso. Desde 1988 eu acompanho, sempre disseram que estava quebrando o Estado. O que, na minha opinião, acontece é uma ausência de vontade política, né? Os impostos todo mundo paga, eu inclusive me distanciei e não tenho nenhuma relação com o governador Eduardo Leite, que apresenta a reforma tributária agora. Eu acho que aumento de imposto, tu paga imposto hoje no Brasil para respirar, né? Não é possível que com tudo, cada um que ganha 10 mil reais, né, por mês, 5 mil reais, deixa 40, 50 mil reais por ano, né? Seguramente não é possível que não tenha como pagar e financiar a política pública, fundamentalmente 3, né? Educação, saúde e segurança. E para os animais, obviamente que eu vou priorizar, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, com relação à saúde, eu acho que é fundamental se ter vontade política de dar aumento e valorizar essas categorias. O meu colega Lucas vai perguntar para o senhor. Lucas. Boa tarde, candidato. A gente circulando pela cidade, o que mais percebe é criança em sinaleira, vendendo, trabalhando. Eu pergunto para o senhor, se eleito, como vai tentar combater o trabalho infantil e também devolver essas crianças para o ambiente escolar? Eu acho que numa humanidade, num país, numa cidade pobre como é Porto Alegre, né, lamentavelmente isso tem se ampliado de forma muito gradual, né? Sempre teve. Como eu digo, eu moro em Porto Alegre desde 1981 e de lá para cá eu nunca vi, na verdade, nenhum governo conseguir tirar as crianças da sinaleira. Não teve um ano um governo, foi o PT, foi o PSDB, foi o PTB, foi o PDT, foi o PMDB. Eu acho que fundamentalmente para te disputar essas crianças tu tem que ter uma escola atrativa e uma perspectiva dessas crianças poder ter um estímulo para ficar na escola, né, e para poder ter um futuro. E os pais terem emprego, né? Também a ausência de emprego é gigantesca. Eu não quero prometer e não vou prometer mentiras, tá? Acho que isso não vou solucionar do dia para a noite, não há uma fórmula mágica, não há uma solução. Mas eu acho que fundamentalmente estimulando a educação, né, e essas crianças podendo ficar em período integral na escola, por exemplo, né, e esses pais tendo um incentivo para trabalhar, tu tem uma motivação. Porque o crime também disputa, não é só a sinaleira, né? O indivíduo hoje vai para o crime por falta e por ausência de perspectiva de emprego, né? Então, eu acho que toda essa situação cruel não vai ser com promessas e em véspera da eleição. Fundamentalmente, tu tem que ter um governo um prefeito que tenha sensibilidade e não tenha paixão. Ontem mesmo eu vi nas pesquisas, né? E eu acho lamentável. O povo tem um hábito muito ruim de votar errado e eu acho que isso todo mundo sabe. Eu costumo dizer que eu prefiro perder a eleição, né, defendendo o que eu acredito, do que ter que mentir na véspera da eleição para defender o que eu não acredito. Tanto o Fortunati quanto a Manuela, que aparecem na frente da pesquisa, são duas pessoas absolutamente tradicionais, né, com muitos anos de mandato e, lamentavelmente, que representam a política mais traiçoeira que tem, né? A Manuela mesmo dizia que o Lula tinha que ser preso e hoje se cola no Lula, né? Fez a vida inteira isso, falava da Maria do Rosário, defende contra as mulheres. O Fortunati, por exemplo, se apresentou como reitor de uma universidade que nunca existiu, né? Teve denúncia no MP por conta do Bacege com a mulher dele. Enfim, eu acho que esses políticos que mentem, né, e que traem, e que a população vai ter experiência, inclusive, o Fortunati já foi governo, né, e a Manuela agora pretende ser. A população vai poder ter a experiência de testar, inclusive, daqui a pouco de eu estar errado, ou de daqui a pouco dizer, o Maroni avisou lá atrás, né? Então, quer dizer, tudo isso, o processo eleitoral, na minha opinião, infelizmente é feito por pessoas publicitárias que falam que eles têm que falar com pesquisas na mão, né? E isso engambela e, lamentavelmente, enrola bastante. 1 minuto e meio ainda, candidato.
que vota muito errado. Para finalizar, eu queria fazer um convite a todo o povo de Porto Alegre, né? Independente do voto a mim ou não, né? Que ajude e colabore na minha causa, que é a causa animal, né? Que lamentavelmente não tem políticos, né? Tem muito poucas pessoas que se dispõem, inclusive eu convido outras pessoas a se colocar à disposição para serem futuramente vereadores, porque eu mesmo sou contra tu ficar fazendo uma carreira na política, né? Como eu falei aí, a Manuela, por exemplo, tem 20 anos de mandato, não representa nada de novidade, e o Fortunati representa 45 anos de mandato. Ou seja, são duas pessoas que não têm diferença nenhuma do Padilha, do Romero Jucá, do Sarney, do ACM, né? Ao mesmo tempo de pessoas que ficam fazendo a vida dentro da política. Tem um período para colaborar. E para isso nós precisamos da população. Então eu convido as pessoas, né, a participar da causa animal, mesmo que não votem no Maroni, adotar animais. Os animais são extremamente mais leais, mais fiéis, muitas vezes, do que um parente, um familiar, um colega de trabalho, né? Enfim, um colega de escola. O animal vai ficar contigo para sempre. Eu digo que famílias às vezes se separam, filhos vão embora, colegas de trabalho muitas vezes falam mal, um animal jamais vai fazer isso. Adote um animal que com certeza tu vai fazer muito bem para ti mesmo. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Nós demos 30 segundos a mais pelo corte que a gente teve de internet. Agradecemos ao candidato Rodrigo Maroni aí pelos 10 minutos, né, que a gente pôde conversar e ouvir as propostas. E amanhã a gente segue então com as nossas entrevistas. Boa tarde ao senhor, mais uma vez, muito obrigado. Muito bem, agora meio-dia, certo? Meio-dia e 42 minutos. Agora, meio-dia e 42, nós vamos falar sobre a lei que aumenta a punição para maus tratos de animais. A primeira prisão em flagrante aconteceu em Vacaria, na Serra. Glauco Paza, tantas e tantas vezes falávamos sobre, né, o cumprimento da legislação, né, no que se refere à punição de quem maltrata animais. Nossa, esses bichinhos aí estão muito magros, Glauco. Olha a situação, essas imagens aí mostram a situação desses animais. Do céu, né? Que coisa terrível. Bom, a lei ela foi sancionada no dia 29 de setembro, tá? E 4 dias depois desta lei ter sido sancionada, um homem de 38 anos foi preso em flagrante por maus tratos a animais. Conforme a polícia, ele mantinha 3 cães acorrentados em local insalubre. Além disso, os animais foram encontrados com perda de peso, dá para ver aí, né? Completamente desidratados. E este autor dos maus tratos foi conduzido pela Brigada Militar até a delegacia e encaminhado para o presídio da cidade. Já os animais foram recolhidos por voluntários de uma ONG. Lembrando que a nova lei aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. É um absurdo o que a gente vê nessas imagens, mas existe. E existe muito, André. Por isso, inclusive, que as autoridades pedem: denuncie. O cão do vizinho não é por ser do vizinho que ele entendeu? Que ele está imune a denúncias. Tem que denunciar, porque essas pessoas são criminosos. Lembrando que foi, acho que semana passada nós mostramos aqui, né? Foi na segunda-feira que o presidente, né, Bolsonaro assinou, inclusive estava com um cãozinho junto. Simbolizando, o aumento de até 5 anos de reclusão para maus tratos a animais. Além da proibição da guarda, enfim, né? O que a gente deseja, né, Glauco, é que não se tenha prisão. Obviamente, a gente não quer agressão aos animais. Então, que isso sirva, né, como um alerta muito importante. E se alguém tem intenção de machucar um bichinho, vai dar um soco na parede. Tá querendo fazer alguma coisa, vai dar um soco na parede. Se dá um soco, pronto. Pronto, resolve o problema. Olha esse bichinho aqui, magrinho e todo amarrado, não tinha uma coleira improvisada com um pedaço de corda. Um absurdo total, gente. Repetindo, para quem está chegando agora, meio-dia e 45 minutos, aconteceu em Vacaria a primeira prisão. Vamos ver quanto tempo vai ficar presa. E pode ficar até 5 anos, né? 5 anos de reclusão. E a lei vale, André, para animais domésticos e silvestres, tá? E aí eu volto naquela história do ditado, né? Quem faz mal pro bicho, faz mal pro homem. Não há dúvida disso. Mas que fica aí a lição. Essa pessoa que foi presa, não sei se vai ficar presa, aí depende de uma série de questões, né?
Mas aí aconteceu vacaria desde que foi sancionada pelo presidente o aumento da pena para maus tratos a animais, podendo chegar a 5 anos de prisão. Até daqui a pouco, Glauco, 12h46, e ainda hoje, por que Santa Maria é a única região com bandeira vermelha no distanciamento controlado? Daqui a pouco nós vamos ao vivo com informações da região central do estado para esclarecer o que acontece lá na região de Santa Maria. E atenção, os últimos meses foram de tensão aqui na Penitenciária Estadual de Canoas, a PECAM, tanto que as visitas aos presidiários, elas foram proibidas, Primeiro, o surto de Covid, depois a morte de um detento. Agora, com a situação mais controlada, o governo está avaliando a retomada das visitas a partir da próxima semana. Na reportagem a gente explica. Galerias livres de presos e celas sem superlotação. Um cenário raro de ser encontrado em presídios brasileiros, mas que é comum no complexo penitenciário de Canoas. Apesar da tensão causada pela morte e esquartejamento de um detento, o presídio parece ter retornado à normalidade. O preso, para permanecer recolhido, ele não pode pertencer a facções, ele não pode levantar bandeira de facções. Ele é separado conforme o perfil dele. E também o preso aqui ele não tem acesso a aparelhos de comunicações, telefone, devido aos bloqueadores. Então dá para se dizer que o Complexo de Canoas hoje ele tem, todo o controle dele é do Estado. O projeto para manter o controle total do Estado, sem domínio de facções, prevê estudo, trabalho e fornecimento de todos os itens básicos de higiene e alimentação. Tudo feito pelos próprios presos. Segundo a SUSEP, dos 2.300 presos, cerca de 600 estão realizando atividades. Todos eles são beneficiados com a remissão de pena, ou seja, a cada 3 dias de trabalho, desconta 1 dia da sentença. E alguns ainda estão ligados a empresas privadas e recebem 75% do salário mínimo. O valor fica guardado em uma conta e eles podem retirar quando deixarem o sistema prisional. 78% dos presos que estão trabalhando, eles não retornam ao sistema prisional. Nesses 2 anos que eu estou trabalhando nessa empresa, eu aprendi muitas coisas que na rua, para mim, não fazia muita importância. Se a empresa me der uma oportunidade na rua, eu quero ver se eu trabalho com eles. E se não der, eu vou correr atrás de outra empresa para trabalhar também, O governo avalia o retorno das visitas aos presidiários a partir da semana que vem. A visitação está proibida desde o início da pandemia. Muito bem, Lucas. Importante a gente voltar lá, só para contextualizar para quem não acompanhou. Bom, o Lucas frisou muito bem, a proibição de visitas está acontecendo em todo o país, eu acredito, no país inteiro, por causa da pandemia, desde o início da pandemia. A proibição acho que foi ali por abril. E o que tem de agravante na PECAM? A PECAM é formada por 4 unidades ali em Canoas, ela deve ser uma prisão modelo, inclusive com esse pessoal trabalhando e tal. O que é a exceção na PECAM? Cerca de 1 mês atrás, houve uma briga entre presos de facções diferentes e um foi esquartejado. Aí a nossa pergunta, mas por que já que é uma prisão em que não pode ter presos ligados a facções? Talvez agora o Lucas possa responder para a gente. Agora, o que me chamou a atenção nessa entrevista, aquele senhor ali que falou com a gente, que é o representante lá da PECAM, ele disse que lá não tem celular porque está tudo bloqueado. Opa, então funciona o bloqueio de telefones celulares? Na PECAM funciona. E nos outros escritórios do crime, por que não se consegue bloquear o telefone celular? Lucas, tenta nos responder tudo isso, por favor. Começando pelo celular, André. Funciona o bloqueador, sim, tanto é que a gente está nesse ponto, porque se a gente vai um pouco mais para lá, a gente não consegue transmitir imagens ao vivo. Então, boa notícia, de fato funciona o bloqueador de celular. Com relação às visitas, André, cada estado adotou seus protocolos, alguns já liberaram as visitas, o Rio Grande do Sul projeta liberar a partir do dia 16 e dentro dessa liberação, cada casa vai analisar o caso individualmente. Aqui, por exemplo, na PECAM, até tem uma reclamação de algumas mulheres de presos que estão aqui do lado de fora. Elas reclamam que as visitas serão liberadas para elas, mas por um período de apenas 20 minutos. Antes, elas passavam um turno inteiro dentro com os presos. E elas alegam que é pouco tempo, muitas se deslocam da Restinga, de Novo Hamburgo, de outras cidades, e elas alegam que é pouco tempo fazer esse deslocamento, gastar e ficar 20 minutos aqui dentro. E agora, sobre as facções,
aí sim, buscando essa resposta, eu passei a manhã inteira dentro da penitenciária, um material que a gente vai exibir também nos próximos dias. Conversamos com presos, delegado penitenciário, diretor, e todos eles me garantiram que não tem controle de facção. Por vezes pode acontecer de algum preso ser faccionado, ter algum tipo de domínio, mas segundo a SUSEP, eles são rapidamente identificados e são transferidos para outras penitenciárias. E o importante, esse trabalho que eles realizam aqui dentro, dos 2.300, 600 realizam atividades, muitos deles estão recebendo para isso, então aquele tempo que eles ficariam ociosos, desocupados dentro da cela, pensando o que fariam depois, o crime depois, eles estão aprendendo uma nova profissão, trabalhando e tem uma perspectiva do lado de fora. Tanto é que entre os que trabalham, 78% não voltam mais para o sistema prisional. E mesmo assim, né, Lucas e Glauco, não pode obrigar ele a trabalhar, porque senão pode ser trabalho escravo, considerado trabalho escravo. Mas é muito importante. E quando ele vai para uma condição dessas, ele tem iniciativa de fazer isso, né? Ele uma oportunidade, É uma né, oportunidade para o futuro, para diminuir a pena, porque cada dia trabalhado, cada 3 dias reduz um dia da pena, né? Então, agora eu vou te dizer o seguinte, esse benefício aí. Fiquei tão curioso, mas tão curioso para ver esse material que o Lucas Abate está trazendo de lá, porque a gente fala sempre do ambiente externo. É muito difícil a gente conseguir entrar numa penitenciária. E modelos que a gente só conhecia de fato, Minas Gerais, onde começou aquele modelo de parceria público-privada e já tem no norte do estado uma outra penitenciária. E assim o Rio Grande do Sul ainda caminha para esse sistema de PPP, né, participação público-privada, no que se refere a presídios. Agora, infelizmente, quando se fala de presídio, é um assunto que ninguém gosta de falar, né? Ninguém gosta de investir, porque acha que presídio, o cara fez maldade e tal, cometeu crime, vai para um canto e fica lá. Só que não adianta, isso só piora a situação. A gente tem que ter, sim, o que diz a própria Constituição, algo que recupere o preso, que dê condição para ele, e não o que a gente vê por aí, né? É verdade, eu concordo com você. As autoridades Lucas, dizem sempre... Não, só para dizer que eu acompanhei um trabalho feito em Canoas mesmo, dos presos da PECAM que saíram, para recuperar uma delegacia de polícia inteira. Olha, dava para fazer mais coisa, hein? Ah, mas sem dúvida disso. Quanta escola precisando de mão de obra, quantas estradas precisando de mão de obra, né? Quanta coisa poderia ser feita e aproveitada, mas aí a gente esbarra, né, na própria Constituição. Agora, de fato, a mão de obra carcerária deveria ser aproveitada assim, porque ficam lá dentro, não fazem, ficam com a cabeça vazia, né? Vazia para continuar cometendo crime. Assim, muitos vão ter oportunidade até de receber, né, de ter uma profissão, de receber um treinamento. Lucas. Não, e o exemplo daqui é bem claro, bem específico. Eles têm uma horta, várias hortas aqui, muito grandes, que elas servem para alimentação dos presos, 2.300, mas sobra tanto produto que esses materiais são doados para escolas, para a PAI aqui de Canoas. Olha só. Só que isso é uma situação muito específica aqui de Canoas, porque, por exemplo, olha a situação de Central, não tem nem onde colocar preso, imagina espaço para colocar horta. Então, por isso que esse é a penitenciária que é considerada modelo pelo Estado, porque consegue oportunizar aos presos todo esse tipo de oportunidade de trabalho. Tá bem, tá bem. Obrigado então, Lucas Abate. A gente vai aguardar, porque o Lucas está trazendo, né, muitas coisas, muitas imagens desse trabalho feito dentro da PECAM. 12h54 e atenção, a pandemia do coronavírus obrigou governos, né, a restringir atividades econômicas. Todos nós acompanhamos isso, não é verdade? E com isso, uma das únicas saídas para vender é o chamado e-commerce, né, que é a venda pela internet. Mas como lidar com esta nova maneira de comércio assim virtual? Uma empresa aqui no Rio Grande do Sul oferece capacitações online. A gente te explica agora. Portas fechadas, o comércio foi um dos setores mais afetados pela pandemia. Até porque como vender sem poder abrir as lojas? A resposta é simples: pela internet. Mas para vender bem na rede é preciso estar preparado. O Senac RS tem cursos específicos para profissionais da área que precisam se adaptar a esse novo normal. Estar capacitado é fundamental neste momento. A tendência é uma grande migração, assim como a educação migrou, certamente o comércio e os negócios, né, tendem a se apoiar cada vez mais em plataformas digitais. Até porque pela expansão e potencialidade que se tem no mundo digital,
é muito maior, né? O alcance, né? Eu não vendo mais localmente, eu vendo globalmente. Os cursos são rápidos e focados na venda, no comércio e na fidelização de clientes. As aulas são parecidas com as presenciais, mas realizadas de forma online e em tempo real. São 17 novas modalidades, entre elas o e-commerce, área que hoje é fundamental. É que apenas estar na internet não basta, é preciso se planejar. Como se posicionar, onde se posicionar, o que fazer, qual é o meu público, como é que eu vou alcançar esse público, como é que eu vou falar com esse público, quais são as personas do meu curso, do meu público, né? Porque eu posso ter um público que é a senhorinha que nunca mexeu no Face, nunca mexeu na internet. Aí eu posso ter o cara que é muito descolado, que ele só compra online, não quer nem saber de falar contigo. Todos os nossos cursos técnicos presenciais, a nossa educação superior, alguns cursos de treinamento e qualificação, as turmas migraram para o ambiente online e muitos estão preferindo permanecer no ambiente online do que retornar para o ambiente presencial. O futuro da educação é uma educação híbrida. As capacitações disponíveis podem ser consultadas no site www.senacrs.com.br/remoto. As matrículas estão abertas. Por falar em pandemia, Santa Maria é exceção no mapa definitivo de distanciamento controlado, né? A partir dessa semana aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque piorou, né? Piorou o número de contaminados, né? A circulação do vírus e internações, UTI, enfim, por isso está na bandeira vermelha. E por que a Prefeitura não quis, então, recorrer, por exemplo, à flexibilização? Né? Tem vários questionamentos e quem nos responde é o nosso colega, o Vilseu Godoy. Bem-vindo, Vilseu. Boa tarde. Está me escutando bem? Como é que está aí? Olá, boa tarde, André Raro. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Eu te escuto sim, André. Muito feliz de fazer parte da equipe, né, dessa da família que é o SBT. Pois, André, justamente, né, Santa Maria novamente passou para a bandeira vermelha nessa classificação do governo. E isso já traz, logicamente, algumas mudanças, por exemplo, o horário de funcionamento. Vilseu, a gente vai refazer o contato contigo, Vilseu, para que a gente tenha uma qualidade, entregue uma melhor qualidade, né, de áudio, principalmente para o nosso telespectador. Mas deixa eu conversar com o Glauco. Cadê o Glauco? Glauco, vem para cá, Glauco. Está aqui presente. A região de Santa Maria, ela é uma região que vem desde o início da pandemia chamando muito a atenção, porque há uma circulação muito grande de pessoas, principalmente da área, e tu conhece muito bem a região de Santa Maria, né, Glauco? É uma região universitária, tem muitas empresas também. Mas eu destaco uma coisa muito importante, André, que claro que aulas agora a gente não está tendo, né? Sim. Não é um momento normal, mas é uma cidade polo. O que significa isso? Todo mundo ali da região recorre a Santa Maria, seja para exames um pouco mais apurados, para internação que nem Passo Fundo, né? Isso, Passo Fundo, Pelotas, Caxias, Santa Maria, tem as mesmas características. Então é lógico que preocupa quando acontece isso, uma bandeira vermelha. Por quê? Porque a circulação de Santa Maria, eu me atrevo a dizer, eu que passei muito tempo lá, seja uma grande porcentagem dessa circulação seja de pessoas de fora. Nos dias de semana, nos dias normais, digamos assim, né? Agora, muitos, quando eu falava dos estudantes, também tem essa situação, né? Muitos, não sei se voltaram para a cidade de origem, mas também muita gente aguarda, né, tudo acontecer, voltar ao normal. O que eu percebi, aqui eu já, desculpe te interromper, que eu estive lá agora há poucos dias, tem muita gente que até por ter vínculo, a questão do aluguel, de condomínio, tem muita gente que foi para casa e voltou para Santa Maria. Ou seja, permanece lá aguardando que, por exemplo, recomecem as aulas. Tá? E é claro que não é a totalidade, mas a circulação de pessoas aumentou e muito nos últimos dias em Santa Maria, André. Aliás, no interior do estado, eu vou te dizer uma coisa, Glauco, que me preocupa bastante. Eu repito, a Espanha está já com lockdown em algumas regiões, principalmente de Madrid.
o aumento do número de casos vem acontecendo em mais outros 2 países. Não me recordo, eu acho, na Inglaterra. Uma situação de atenção também. A Inglaterra também. Locais. Exatamente. Na Espanha, por exemplo, o número de infecções é o dobro do que está acontecendo aqui no Brasil, ou seja, a legítima segunda onda. Agora, se nós aqui no Brasil, no Sul, vamos ter a segunda onda, ainda depende de uma série de fatores, inclusive do próprio comportamento das pessoas. Agora, o que eu vi e recebi imagens de grupos reunidos em restaurante, em choperia, olha, gente, nada contra o pessoal do comércio, me perdoe aí, mas é preocupante porque nós não estamos, né, não foi decretado ainda o fim da pandemia. André, nós vamos conviver com um bom tempo ainda. Nós tínhamos, digamos, um salvo-conduto, que é a questão do clima, né? Frio, chuva, o pessoal fica um pouco mais em casa. Quando esquentar, eu não sei o que vai acontecer. Viu? Pois é, e agora a gente tem o retorno às aulas acontecendo, inclusive com a participação de muitos dos nossos telespectadores com as opiniões. Vai lá no nosso Facebook e deixa a sua opinião também. facebook.com/SBTRS-oficial. O que diz a Kátia Santos? Meu filho não vai porque é asmático, mas não acho seguro nem para as crianças, nem para os professores. É a opinião da Kátia Santos. Vamos ver outra opinião. A Fábio Buzacaro. Estou esperando a escola se pronunciar para a retomada. Minha filha volta e estamos tranquilos. Cada um sabe da sua vida se volta ou não. Então trata dessa escola entrar em contato com os pais se ainda não fez, né? A gente não sabe de onde que é, mas foi dado o recado ali. A Andréa Lazarete Chabe. Meus filhos não irão às aulas esse ano, até tudo se normalizar. Mas eu já aviso que esse ano não se normaliza. Esse ano não se normaliza. Bom, minha pergunta... Por que tem que ser presencial a aula enquanto que o governo é tudo online? Tudo parado, ninguém trabalhando, via governo federal, estadual e prefeituras. Tá aí a opinião o problema de internet, a gente sabe que é, infelizmente, um problema bastante sério. Mas tá aí o questionamento, não é obrigatória a volta às aulas, né, presenciais, mas os pais têm que começar também a se discussão ampla, preparar. André. É só para responder ali parte, eu não quero ser o dono da verdade, a nossa telespectadora, o ensino presencial já é comprovado que para crianças é muito mais eficiente, tá? Precisa ter o contato. E tem uma fase, principalmente da educação infantil, né, Glauco, que a criança é naquele momento que ela precisa aprender algumas coisas. E a socialização. Exatamente. Então ela precisa, de fato, daquele momento. Santa Cruz do Sul tem sido um bom exemplo, viu? Teve a primeira escola, eu acho, no estado a abrir as portas, foi o Colégio Mauá. Eu ouvi o diretor lá da escola falando dias atrás, eles já passaram, acho que já está fechando um mês e a experiência tem sido muito positiva. Agora, vale aquela orientação para os pais, né, que têm crianças, filhos indo para a escola, do cuidado para quando eles voltam para casa também. Claro. Principalmente se tem pessoas, né, do grupo de risco. É importante que se tenha também o cuidado dentro de casa. E os professores estão sendo muito bem preparados, né, Glauco? Estão sendo... E as crianças, elas já, nesses 6 meses, já aprenderam muita coisa também, então elas já se cuidam, né? Sabem do distanciamento, as que usam máscaras, muitas vezes os pais... fazem questão que os filhos, porque já acostumaram, né, a usar a máscara. Teremos uma geração diferente, viu? Presta atenção. Eu sempre conto, né, da minha avó, que depois eu cheguei à conclusão há pouco tempo que ela fazia isso porque ela passou pela gripe espanhola. Minha avó entrava aí abria uma porta, ela botava a mão assim, onde ela podia, onde ela alcançava para não encostar. Em seguida ela pegava um paninho com água e sabão e lavava as maçanetas, as chaves, tudo e tal. E ela tinha 14, 15 anos na gripe espanhola aqui em Porto Alegre, que foi a última pandemia que se teve, né? E a gente está sempre aprendendo, isso independente de idade, né, André? Essa que é a verdade. Bom, olha só, daqui a pouco, às 14h, tem uma live, transmissão ao vivo sobre... Auxílio emergencial. Vou te contar o seguinte, descobriram que detentos no Rio de Janeiro conseguiram auxílio emergencial. Que maravilha, mas que né? barbaridade. De dentro da cadeia. Mas a gente fala, olha... Aí funciona o celular. Na estrada, fura o pneu, tu não tem celular para ligar. Aí dentro da cadeia funciona. Bom, 14h então, Glauco. Tudo sobre auxílio emergencial, 14h. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente volta amanhã, 11h40 e às 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Uma boa tarde a todos. Tchau, Glauco. Tchau, tchau. Tchau.